começando o primeiro episódio do webinário Carreira Automotiva. Esse que é um webinário da Dealer Hunter, a maior especialista em recrutamento automotivo da América, seja para posições de cargos executivos, seja para posições de cargos operacionais. E a ideia desse webinário surgiu de quê? Nós vimos muitos especialistas, pessoas falando sobre carreira automotiva na internet, sendo que com muito pouca vivência. Então, a ideia desse webinário é para você que acompanha a Dealer Hunter, seja por dentro da nossa plataforma, seja pelo YouTube, seja pelo nosso LinkedIn, tem acesso às melhores informações, os melhores especialistas falando de temas como gestão de carreira, gestão do tempo, como fazer um bom currículo, de pessoas que têm experiência nas maiores montadoras, seja gestores de RH, headhunters, tudo isso para você que acompanha nosso trabalho tem acesso às melhores informações que se possa se ter sobre carreira automotiva. E para esse primeiro episódio, não teria pessoas melhores para a gente começar e dar esse pontapé. São elas que fazem parte do time de liderança aqui da Dealer Hunter e que acompanham aí centenas de vagas, centenas de entrevistas, centenas de currículos recebidos, e a gente vai tentar trazer o que tem de melhor, o que é que a gente percebe que funciona e que não funciona. E aqui eu estou recebendo a Bruna e a Ana, do time da Dealer Hunter, mas eu vou deixar elas se apresentarem e dizer o que cada uma fazem aqui, começando por você, Bruna. Olá, vamos lá. Eu sou a Bruna, hoje eu atuo como líder de CS aqui na Dealer, tá? E também faço o acompanhamento das nossas principais contas, dos nossos principais clientes, que atuam aí com média e alta gestão. Bom. E agora, Aninha, se apresenta para o pessoal. Oi, gente, me chamo Ana, faço parte hoje da parte de operação, né, da Dealer Jobs. Então, a parte de vagas mais operacionais, e a gente está concluindo aí essas vagas. Perfeito, perfeito. E para esse primeiro episódio, o tema é como se destacar em uma entrevista no setor automotivo, tá? E aí, como as meninas se apresentaram, qual é a ideia? A gente trazer sempre num viés de vagas operacionais, para você se candidata e que vive essa realidade, e para você também que vive a realidade mais executiva, a gente esmiuçar isso da melhor maneira possível. E aí, para começarmos isso, a nossa ideia, sempre que você acompanhar o nosso webinar aqui, é que a gente vá sempre muito direto ao ponto, tá? E que seja um conteúdo curto, mas de muita qualidade. E aí eu queria começar fazendo uma pergunta para a Ana. Uma entrevista, ela começa ali no pré, em como você se prepara, né? O que é que você tem ali à sua disposição. E aí eu queria entender, no teu ponto de vista, como se você fosse uma candidata, e como o candidato que está nos assistindo deve se preparar para uma entrevista dentro de uma concessionária. Perfeito, João. Principal ponto hoje que a gente percebe, né, atendendo também clientes, feedbacks, é aquela segurança no candidato que a gente precisa. O brilho no olhar no setor automotivo, principalmente. Então, precisa estar bem antenado. Eu sei que a maioria já vem do setor automotivo, precisa saber o que o grupo atende, quais são as marcas que o grupo atende, como é o formato da dinâmica do grupo, quantas lojas o grupo tem. Então, passar essa segurança, tanto comportamental, né? Hoje a gente tem essa visão muito forte no mercado do comportamento, mas também trazendo ali, se apresentando com informações, com dados, como ele pode somar mais hoje na concessionária, de onde ele está vindo para viver essa nova vivência em uma nova concessionária. Então, toda essa dinâmica, João, não só comportamental, mas de segurança e de informações do candidato hoje em si, de resultados, de vendas. O diferencial mesmo dele é o que vai trazer ali um bom resultado para esse primeiro momento dele da entrevista. Perfeito. E trazendo para um contexto de uma concessionária, eu vejo que, comparado com outros nichos, as concessionárias talvez sejam um dos que mais tem informações disponíveis para os candidatos, né? Porque, obrigatoriamente, o candidato, ele vai, uma concessionária, ela vai ter que ter um Instagram, ela vai ter que ter um site. Então, beber dessa fonte ali é muito fácil para o candidato. No teu ponto de vista, sugar essas informações faz com que o candidato se destaque muito a mais numa posição operacional,
ou é apenas o mínimo ali, já coloca ele ok, não destaca tanto, mas coloca ele ali numa disputa porque todo mundo pesquisa? Com certeza, João. É um diferencial muito grande essa preparação dele, né, ali com o cliente, com essa dinâmica de visualizar Instagram. Muitos eles trazem isso para a própria entrevista, vi o Instagram da concessionária, vi que é expert em vendas. Então, trazer isso é um diferencial, sem dúvidas, junto com várias informações que ele tem do potencial, lógico, mas isso acaba se tornando algo que a empresa ela visualiza a concessionária ali com outro olhar. Poxa, o candidato ele viu tudo, ali ele viu sobre a concessionária, ele viu quais são as marcas, qual que está hoje, qual a marca principal hoje, né, da nossa concessionária. Então, isso não tenho dúvida, João, que é um diferencial muito grande ali para o candidato. E se para uma posição operacional, isso é um grande diferencial, talvez do meu ponto de vista, passa a ser quase que um mínimo quando se trata de vagas executivas, né? E aí, trazendo para ti, Bruninho, quando se trata de vagas executivas, a gente está falando aqui desde uma vaga de um supervisor a uma vaga de diretoria. Como deve ser essa preparação? O que é que muda comparado a uma posição operacional para ele poder se destacar na entrevista? Legal. Dá para a gente pegar um pouco aí da base do que a Ana falou, né? Então, buscar, conhecer a empresa, fazer aquela pesquisa é o básico, né? Só que para as vagas executivas, né, como supervisor, gerente, até mesmo aí direção de grupos, eu vou criar uma base assim de raciocínio, como seria? Primeiro, estudar o grupo, né? Então, até saber aquele grupo, ele está na primeira, na segunda geração, tá há quantos anos no mercado, isso vai ter impacto, né, nas vendas daquela região. Sobre a marca, uma coisa interessante, né? Por exemplo, se eu sou uma gestora da Toyota e eu vou transicionar ali, eu estou concorrendo a uma vaga para Jeep, então, eu vou estudar, né? O meu nicho hoje está ali mais para Toyota, então talvez eu vá precisar entender como é que está o market share naquele momento, como é que está a atuação na região. Então, assim, o gestor ele precisa chegar com toda a base de vendas mesmo, como é que está a atuação de vendas naquele momento, né? Então, eu dividiria assim, grupo, o mercado e a marca, né? Ele chegar assim, bem munido de informações sobre isso. Perfeito. E aí, trazendo para essa realidade executiva, algo que você mencionou aí bem importante, é analisar o market share, né? Como é que você vê a parte de case? A gente tem aqui, para nível de gestão, sabe que algo que sempre será perguntado de formas diferentes é quais são os seus números, né? Uhum. Como o candidato deve se preparar para fazer esses cases? Como é que ele deve comunicar isso e você acha que começa antes, entendendo a dinâmica da seleção, se vai ter espaço, no teu ponto de vista, nas melhores práticas que você viu, como melhor funciona? Tá, vamos lá. Primeiro que eu sou uma gestora, estou ali me preparando para ir para uma conversa com o RH ou com a direção, então eu já tenho ali o meu escopo dos resultados que eu já tive, né? Lembrando que a gente vai falar um pouco sobre cada área, cada marca, cada grupo que eu passei. Ainda mais falando de gestão, eu tenho uma longa história. O gestor, ele tem aí anos na área, né? Então, ele vai ter muitos KPIs para apresentar, ele vai ter muitos resultados para apresentar. Então, o legal é que você já estruture aquilo, você já deixa aquilo estruturado. Um exemplo, na marca tal, eu tive tais resultados, né? No grupo tal, na marca tal, eu liderei uma média de 15 pessoas e eu atingi uma venda ali de 50 carros por mês. Então, é legal que eu tenha isso ali anotado, até porque às vezes a gente esquece, né? Às vezes a história é muito longa ali, tem muitos anos de atuação. E entender como é que esse meu resultado vai trazer impacto para a marca e para o grupo naquele momento, né? Porque a gente entende que se eu estou procurando um gestor, né? Se o nosso cliente, se o grupo está procurando um gestor, ele está procurando alguém de confiança, né? Alguém que vai estar ali com ele para mudar. O gestor, ele tem o poder de mudar o resultado das vendas, né? Então, entender como os meus resultados estão dentro daquilo. E aí, os cases, João, vêm disso aí, vem da construção que eu tive, né? Então, uma dica importante, acho que a gente pode dar, é não trazer tanta coisa, por exemplo, vou dar um exemplo, eu viajei para Disney, não é sobre isso, mas qual foi o resultado sólido, quais foram os KPIs, eu mudei em tantos % o faturamento daquele grupo ou daquela marca, né? Então, é trazer cases sólidos mesmo, não, então, a minha atuação em tal marca trouxe uma mudança de rota naquele período, a gente foi o regional reconhecido de tal marca, né? Então, os gestores, eles vão querer saber isso, como é que o teu resultado
mudou a rota daquele grupo. Bom, bom. E aí, já entrando numa parte de entrevista, e só essa parte de que seria um episódio só para isso, né? Verdade. Mas trazendo um pouco. Cheguei na entrevista, tá? E aí queria até te perguntar, Aninha, quais são os principais inimigos que faz uma pessoa ir mal ali, né? Ou os inimigos de uma boa entrevista, por assim dizer. O que é que mais impede a pessoa se destacar e conseguir o emprego que tanto ela quer? Perfeito, João. Eu sei que a gente atende muitas vagas hoje de vendas, né? E geralmente a gente tem esse universo desse brilho no olhar, dessa dinâmica, dessa. Às vezes eu não sei se é um dia ruim ali para o candidato, na entrevista, se aconteceu algo pessoal, e às vezes ele leva ali esse ponto, né? Ali de estar um pouco mais tranquilo, mais quieto, não tá trazendo tantas coisas ali, tantos inputs, né, que são necessários, enfim, para trazer. Então, é algo que acho que quebra muito. Quando a gente fala de concessionária, a gente está falando de energia, energia para vender, energia para atender o cliente com um sorriso no rosto, né? Então, cada vaga, assim, a gente sabe que ela precisa ter uma dinâmica também, assim, essa pegada comercial. Eu sei que tem vagas que são mais pós-vendas, mas tudo é muito, assim, reflexo de sentir essa energia no candidato. Então, às vezes, quando o candidato não está muito bem, ou aconteceu algo ali pessoal, ele leva isso para a entrevista, a possibilidade realmente da gente não ter sucesso ali com aquele candidato nesse momento é muito alta, né? Tem essa expectativa, a gente está falando de pessoas que lidam com pessoas, com clientes, com sonhos, então tem muito esse ponto. E às vezes de compartilhar, João, acho que coisas que são mais pessoais do que trazer ali para uma realidade de uma entrevista do que é necessário, né, para o cliente em si. Então a gente sente que isso acaba que falha. Às vezes é um candidato que tem um potencial muito grande de vários valores para trazer, mas acaba que tem esse ponto, às vezes, dele realmente não ter tido aquela entrevista ali bacana, por alguns contextos que ele trouxe ali sem energia, sem engajamento mesmo, muito nesse. E algo que você falou aí, né? Acho que o primeiro ponto, isso da energia, né? Ali, os 2 primeiros minutos são bem, talvez, decisivos para você entender ali qual é a dinâmica, né, que o candidato está trazendo, mas uma coisa puxa a outra. A falta de preparação ali faz com que você ou fale muito ou fale pouco. E aí eu queria, Aninha, que você trouxesse um pouquinho sobre isso. Como achar o tom de uma boa entrevista, né? Porque a gente pega alguém que está falando muito e ela começa a entrar em assuntos totalmente que não eram necessários para aquele tema, como até a Bruna falou, ou a pessoa também é muito sucinta, ela só responde o que é perguntado. E me parece ser ruim na visão do recrutador, né? Como é que você vê isso e como gerir bem esse bate-papo? Perfeito. É exatamente esse termômetro, né? Acho que ele precisa sentir muito ali o que o cliente está perguntando, o que a gente ali está perguntando, né? O que a gente precisa entender. Às vezes ele está nervoso, então ele acaba compartilhando demais do que deveria naquele momento, que é tão único, né? Importante. Então ele precisa realmente ter esse cronograma, né, completo. Peraí, eu vou falar um pouco sobre mim, eu vou ouvir mais do que falar, tem momentos que eu vou precisar falar mais do que ouvir, entender esse termômetro do que está sendo necessário naquele momento da entrevista, né? Tem candidatos que às vezes fala muito a parte pessoal e deixa mais de lado a parte profissional, e aí tem os que é mais a parte profissional e não conseguiu transparecer aquela dinâmica que o gestor naquele momento precisava. Então, acho que é muito mais ser ouvinte para poder dar boas respostas, dar bons resultados de retorno, né, do que só falar ou ficar ansioso. Então, a preparação muito também vem dentro daquilo que inicialmente a gente até conversou aqui, João, que é muito daquele contexto de olhar sobre o grupo, olhar sobre a marca, acho que um pouco que a Bruna falou aqui, então é todo um contexto de uma boa preparação, juntando acho que tudo que a gente vem falando, né? E quando entra no contexto executivo, Aninha, quais são os principais inimigos de uma boa entrevista, de um bom processo seletivo? Legal, vamos lá. Trazendo para as vagas mais gerenciais, né? A gente sabe que às vezes o processo é um pouco mais longo, né? Que aí vai passar pelo RH, pela gestão, pela direção. Eu acho que esse ponto que você trouxe, João, cabe muito entre eu não falar pouco e eu não falar muito,
né? Precisa ter esse termômetro, até que a Ana falou um pouco aí. Mas eu lembrei de algo que é muito específico, e eu já vi candidatos serem aprovados por causa disso. A minha postura como candidato ou como gestor, quando eu vou relatar as minhas experiências anteriores, aonde eu não preciso falar mal de um lugar que eu passei, mesmo que eu tenha ali as minhas situações particulares, eu já vi decisores dizerem, gostei desse candidato pela postura que ele teve, porque ele não falou mal, olha, eu saí por causa desse motivo e tudo mais. Então, existia uma trajetória longa e eu não me posicionei de forma negativa com relação àquilo. Então, parece um detalhe, mas ali numa conversa para um decisor, isso conta muito, porque até mostra que o candidato, ele soube entrar e soube sair. Claro que a gente sabe que existem vários motivos, né, do porquê eu estou saindo de uma empresa, vou entrar em outra, mas eu acho que isso mostra, para um gestor, postura e ética, do porquê que ele está saindo e entrando numa nova marca ou num novo grupo. E trazendo o contexto executivo, algo que ocorre é que ele vai ter ali, possivelmente, mais de uma etapa, né? Ele vai, talvez, chegar, em alguns casos, até em titulares do grupo, se for uma posição mais de diretoria. Como a pessoa deve vamos dizer, se gerir em meio a esse processo seletivo? E aproveitando também, você vai responder duas perguntas em uma. Possivelmente, às vezes, a pessoa tem muitas dúvidas no processo seletivo. Legal. E uma polêmica da internet é: você deve ou não deve fazer perguntas no processo seletivo? Você vai parecer interessado ou você vai parecer chato? Como é que você vê isso no setor automotivo? Tá, vamos lá. Começando dessa parte, né, de se eu vou fazer perguntas ou não, nas próprias etapas, né, vamos criar uma linha assim, existe ali o RH, normalmente, depois eu vou para o gestor, talvez eu vá para um diretor, que é o decisor, né. Em todas as etapas, é interessante que você tire as suas dúvidas. E aí, um ponto que muda tudo nas entrevistas que a gente acompanha por exemplo, assim, eu sou a gestora, então eu quero entender como está a marca naquele momento. Embora a gente acabou de falar, eu me preparei, eu busquei, ok. Só que lembrando que eu fiz uma pesquisa. Só que eu tenho uma oportunidade de estar ali de frente com o gestor. Então, eu posso, sim, de forma equilibrada, né, digamos assim, sem ser invasiva, perguntar, olha, como é que tá? Como é que foi o mês passado? Até porque eu sempre brinco, né, que a entrevista ali da executiva é um bate-papo de mercado, né? Então, os gestores, eles têm essa troca de mercado. Ah, minha marca tá assim, minha marca tá de tal jeito. Então, é uma troca muito legal entre eles. Então, eu vejo, João, que é fluido essas perguntas, entende? Claro, o candidato, ele não vai ser invasivo. Ah, e quanto faturou, né? Eu acho que tem coisas que são muito, muito restritas, sigilosas até, mas eu acho que cabe e é bem recebido, tá? Da parte dos gestores, isso assim. E aí, com relação à tua pergunta que você falou das etapas, né? Realmente, executivos, supervisores, eles vão passar por 3 a 4 etapas, pelo menos, né? Então, é um processo mais longo. Então, eu acho que eu me manter constante. Então, a mesma coisa que eu me apresentei como o RH, eu preciso me apresentar como gestor. Só um ponto de atenção é que o RH, muitas vezes, ele vai analisar a tua postura ali, né, o teu perfil e tudo mais. Quando você vem para o gestor, o que você precisa trazer é um pouco mais de resultados, né? Então, assim, se manter coerente com quem você é, mas trazer mais resultados nessa etapa. Exato. E aí, talvez, trazendo para alguns gestores, eu acho que alguns vão se sentindo à vontade até demais, né? No passar do processo, isso é um cuidado para se ter, porque, querendo ou não, você ainda está no processo seletivo. Exato. Estão sendo simpáticas, estão gostando de você, mas eu já vi muita gente perder boas vagas, vai confundindo, né, no processo. Isso. É o que a gente fala, né? É ir sentindo ali. Eu estou sentindo, eu tenho o meu perfil, eu tenho maturidade para entender como está sendo conduzido. E lembrar que quem está ali, o RH, o gestor, é que está conduzindo, né, a minha seleção. Perfeito. E aí eu acho que isso fala muito sobre a marca, né? A marca que você está construindo na mente ali de alguém que está lhe entrevistando, conscientemente ou não, você está construindo uma marca a cada post de WhatsApp, E aí, aproveitando esse tema, quais cuidados, como eu construo bem essa marca num processo seletivo, Aninha? Eu queria te perguntar o que é que faz diferença, seja desde no entrevista online, seja numa entrevista presencial, quais cuidados eu tenho que ter quando se fala de marca? Perfeito, João.
Quando a gente fala de marca, a gente sabe também que tem essa primeira postura, né? E aí no online não é diferente, né? O presencial também tem a dinâmica, né? Tem clientes que preferem uma dinâmica online. Hoje a gente tem esse modelo, né, João, que prepara muito, na verdade, ali tem uma dinâmica da concessionária do tempo deles trazerem essa entrevista online mesmo, né? Nesse formato. Então, precisa estar bem vestido, precisa também tirar um pouco a ansiedade para quem tem, seja aquela vaga ali de recepcionista, que às vezes elas ficam muito nervosas naquele primeiro momento, às vezes não vem diretamente do setor automotivo, né, dependendo. Então, precisa estar nesse contexto, queira ou não, com a segurança, bem apresentado, já saber o que vai falar, né, dar aquele momento de fala também, na online e na entrevista presencial também. Referente à marca, tem esse contexto também da dinâmica que às vezes a gente pergunta muito de uma marca, de transicionar, como é que seria isso. Então, é bom ter esse poder de fala ali da sua marca, como você iria fazer essa transição, como é que você está enxergando o momento de marca atual que você iria trabalhar. Então, sobre marca, João, é muito trazer essa valorização, mesmo saindo de uma marca X para uma outra marca, mas sempre lembrando o quanto você poderia tirar uma marca ali da outra para transicionar, fazendo essa mudança mesmo, né, ali no perfil, enfim, nesses momentos de entrevista. E a dinâmica online também não é diferente, né, da entrevista online. E aí, estava até lembrando uma história quando você estava falando de uma Toyota, que ela basicamente sempre o titular me ligava: João, não gostei desse cara, e eu olhava o currículo, era números bons, currículo bom, nem eu entendi o porquê aquela pessoa estava querendo ir para aquela entrevista, mas só em não estar no padrão do que ele entendia do que era a Toyota, que era uma camisa social toda fechada, ele sempre tinha esse preconceito, né, sobre como a pessoa estava vestida. E também já vi, exemplo, numa nova marca chinesa, você vê o cuidado que tem que se ter, pesquisa. O cara foi de polo, que não é uma camisa arrumada, mas por entender, eu acho que possivelmente que era uma marca chinesa, que tem esse estilo mais jovial, né? Porém, era uma marca chinesa premium. Então, um cara muito bom, acabou sendo desclassificado. E isso me puxa muito para no contexto do executivo. Quais são os cuidados da marca pessoal do executivo que ele deve ter, né, dentro dos pontos de contato? Vamos lá, também tem muita base, né, do que a Aninha falou, a gente está falando muito aqui sobre a preparação, né, então, se eu já olhei ali a marca, se eu já entendi o que é que eu estou transicionando, assim, para os gestores, João, eu até acho que seja um pouco mais fluido, tá, para executivos, até porque já é um padrão mesmo deles, acho que o grande desafio é isso que você falou, quando é uma transição, quando eu estou acostumado, talvez, ali, para algo mais tradicional, aí eu vou para uma marca que seja mais com padrão de elétricos, e eu não entendo ainda, eu não pesquisei, eu não busquei, eu não visitei até mesmo assim, não olhei ali o Instagram, não olhei o site do grupo, e eu não vi como as pessoas se portam, né? E aí isso também pode atrapalhar um pouco, mas até dando um pouco de dica, assim, acho que a gente vir para o padrão, para o social, para as cores neutras, né? Eu acho que não tem erro, né? E ali mesmo no básico, no óbvio, não tem erro, né? Então, acho que na executiva seria o equilíbrio, nem de menos nem de mais, né? E dar aquela pesquisada para você ser assertivo, né? E acho que até complementando, eu acho que também para o executivo, é claro que para quem está na área operacional isso possa ser importante, eu acho que você tem que ter um LinkedIn, sabe? Você que é um diretor, um gestor, eu acho que faz parte, e você tem que ter muito cuidado com suas fotos, assim. Não que não caiba, talvez algum de vocês vão até rir quando estão ouvindo isso, mas eu já peguei um gestor, assim, captei ele, e o cara tinha foto de um Pokémon, velho, no WhatsApp. Se eu fosse um concessionário, eu ia dizer, velho, eu tô confiando ao Pikachu aqui, minha concessionária. Então, acho que esses cuidados, porque o ponto de contato, às vezes, que o time vai ter ali com você é ver sua foto do WhatsApp, um LinkedIn, ver uma rede social, que hoje faz diferença. Então, esses pontos fazem diferença. E aproveitando esse tema histórias, né? Estamos se aproximando do final.
colocar as meninas aqui numa fria, tá? Qual foi, não precisa dizer nomes, nem a concessionária, mas o processo seletivo que você viu mais alguém se destacar, mais brilhou os olhos e fez assim, caramba, essa história aqui merece ser contada para o lado bom. E também a pior história, assim, o pior caso que vocês viram de uma entrevista, cada uma dentro da sua realidade que fez. Gente, não sigam isso. Vamos começar por Aninha. Perfeito, João. Acho que uma das melhores histórias assim que eu posso compartilhar aqui é um sonho que um candidato tinha, né, de entrar. Não vou falar nem do grupo, mas um sonho que ele tinha de entrar em um X grupo, né? Ele conseguiu, ele foi para a marca Toyota. E além desse sonho do grupo, né, que ele tinha, ele já pesquisava, conhecia tudo sobre o grupo. Conseguiu romper essa barreira, né, através da pesquisa. Romper a barreira e a marca também. Né? Então, foi duas coisas que ele ficou assim, ele não acreditou quando ele conquistou, né, realmente esse sonho dele, de, poxa, eu tô nesse grupo e nessa marca, né, então, assim, foi algo surreal para ele. Ali que deu resultado, né? Isso, então, até hoje a gente tem contato com ele, até hoje ele agradece, ele fala o quanto ele tá feliz lá, manda fotos, então isso é muito bom, assim, pra gente, né, ver o que fez sentido ali para o candidato e o quanto ele está feliz e realizado, né? Não só com a marca, mas com o grupo também. Então, foi muito bom, assim, E a pior situação? A pior situação, acho que é quando vira muitos desabafos, né, João? Então, teve um desabafo, acho que se sentiu tão à vontade, né, ali com o cliente, de falar sobre a história, estava tão à vontade ali, que acho que falou do casamento, que teve um problema no casamento, que estava se separando. Então, teve essa dinâmica, assim, chorou, riu. Então, são coisas, né, que a gente sabe. Oi? Ele chorou? Chorou e riu ao mesmo tempo. Anotem Então, aí. Não chorar na seleção nem falar da ex, tá? Que acabou que interferiu no processo seletivo dele, né? Apesar da gente estar brincando aqui, rindo, interferiu, porque acho que trouxe muito mais do emocional, acho que algo ali, que talvez foi mais como desabafo ali para um psicólogo, né? Então, acho que não foi bacana ali aquele momento para ele, né? Apesar dele ter sentido muita vontade na entrevista. Legal. E no caso de vagas executivas, melhor e o pior case? Vamos lá. Eu estava lembrando de uma história aqui que eu acho que fala muito sobre a determinação do candidato mesmo, né? E não colocar desculpas. Era um candidato, né, que estava para uma vaga específica, e aí não batia os horários com a gestora para agendar, e aí a gente marcou, era uma entrevista acho que às 8 da manhã, bem cedo. E aí ele disse, olha, Bruna, juntou três coisas. Primeiro, estava em semana de fechamento, então quem é do ramo sabe, é bem desafiador, então ele estava naquela loucura. Ele estava em viagem, ele disse, Bruna, eu vou chegar às 4 horas da manhã, mas eu vou me manter aí acordado, vou pegar direto e vou conversar com a gestora. Eu pensei, poxa, vai estar bem cansado, né? Então não vou esperar nem tanto dele e tudo mais. E aí, quando chegou, ele fez exatamente tudo que a gente falou aqui, né, de preparação. Ele sabia tudo do grupo, quantos anos o grupo estava no mercado, e de forma também, que é um ponto também, João, eu não chegar também com soberba, né? Então, ele chegou mostrando que ele sabia o que estava falando, né? Então, o RH e os gestores, poxa, que legal, né? Eu até falei, olha, ele estava em viagem, não sei se vai dar certo, e ele fez esse esforço, fez a parte dele, né? Então, um cenário que ele tinha tudo para ficar com aquele processo de remarcação, que a gente sabe que é bem desafiador. Então, acho que essa é uma história legal, assim, que acho que ele se adaptou, né, ao processo e ainda mostrou que deu certo. Uma situação ruim, né, nessa parte de vagas executivas, que eu acho que puxa um pouco do que a gente conversou, o candidato, ele teve uma conversa com o RH, e aí, excelente a conversa, nossa, tá, segunda etapa, vamos conversar com o decisor. Então, nós deixamos ciente que a conversa era com o decisor, com o diretor do grupo, então, toda uma preparação, você sabia que ali ou vai ou não vai, né? E aí, simplesmente, o candidato se mostrou outra pessoa, não foi coerente com o que ele passou para o RH, para a gente, né? Então, a gente ficou todo mundo assim, nossa, o que aconteceu? Em nenhum momento houve uma comunicação, olha, eu estou desistindo da vaga, eu declinei, que é normal, né, com tanto comunicar-se antes. Então, na hora ele demonstrou aquele desinteresse, né, então isso não é legal, né, porque acaba que ele não mostrou a postura, não mostrou coerência,
E até o RH ficou assim, nossa, não entendi, né? Então, E aí ele fechou portas, né? Tanto com isso, a própria Dile Hunter, vamos assim dizer, a nossa exato, impressão foi diferente, o grupo ficou com a impressão, o titular, exato, um mercado tão pequeno, né? Então, um dia ali, uma falta de comunicação pode ter prejudicado, pelo menos minimamente, os próximos passos aí. Muito exatamente, bom. é isso. Muito bom, meninos, muito bons. Para a gente encerrar, uma pena que o tempo está curto, mas vocês continuem acompanhando. Teve muita coisa boa, as meninas devem voltar e também sobre outros temas. Vocês podem ver hoje, a gente trouxe até muito mais sobre entrevista, mas nem falamos ainda de currículo, que é uma ideia que sejam especialistas da Dealer Hunter. Próximo episódio com Bruna, que é gerente de RH de um dos maiores grupos do interior de São Paulo, ou da Bruna, tá? Não é. Que a gente vai falar como se inserir na carreira automotiva para quem nunca veio do segmento. Então, fica acompanhando. Mas, para a gente finalizar, começando por Bruna, qual a sua dica para quem está no setor automotivo, quem é profissional do setor automotivo, o que é que você deixa de maior aprendizado? Eu vou falar uma frase que eu acho que dá para a vida, tá? Mas é baseado em tudo que a gente vem acompanhando. Saiba entrar e saiba sair dos lugares, né? Então, acho que isso para todas as vagas, mas aí trazendo um pouco mais para o contexto que eu estou falando, que é gerencial, então, saiba entrar ali no grupo, na marca, a gente sabe que tem os desafios, mas também saiba encerrar esse ciclo da melhor forma, né? A gente sabe desafios de venda, de gerente, de direção, mas eu acho que é como o João falou, a gente hoje está no nicho, né, João? Todo mundo se conhece. Então é legal que você tenha ética e coerência e saiba fechar a porta daquele lugar que você está, né? Porque o mercado ele está sempre rodando, então eu diria isso, né? Entre, faça o seu melhor e quando for na hora de sair também saiba fechar a porta da melhor forma. Essa dica é muito boa e vale ouro. Você que é executiva, acredite nisso. Acredite. Aninha, dica final. Perfeito. Fortalecer muito, né, João, a network e os contatos também. Acho que pegando o gancho do que a Bruninha falou, é importante também saber entrar, sair, boas referências, bons ciclos, bons contatos com concessionárias, né, bons aprendizados. E é muito disso também, assim, acho que passo muito das palavras de Bruna, né, a minha, essa importância, esse significado. Então, boas conexões, boas network o tempo todo, né, que faz a gente aprender não só quanto profissional, mas quanto pessoa ali nesse mundo, né, que é tão dinâmico e tão importante, João. Bom, e assim finalizamos o nosso primeiro episódio do webinário Carreira Automotiva. Não sei onde você assistiu, e não somos youtubers profissionais, tá? Então, mas se for no YouTube, deixa aí algum comentário, aquelas coisas que vocês já sabem. Se foi na nossa plataforma, gente, vocês estão vendo o nível de conteúdo. Nós não pedimos R$ 1, é muito mais pela gratidão de ter vocês participando do nosso processo seletivo. O que é que a gente pede? Apenas manda para algum amigo, seja o print, seja o acesso à nossa plataforma, para que mais pessoas possam ter esse conteúdo e ajudarem em suas carreiras. Meninas, muito obrigado pela participação, conteúdo riquíssimo, para quem já está no setor, para quem está para entrar ainda. E ficamos por aqui até o próximo episódio.